Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Luiz Antônio e nós estamos com o propósito de começar, né, as ministrações de aulas aqui da Escola Bíblica Dominical. Então, você que já está tendo acesso a esse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva em nosso canal, em nosso perfil, tá bom? Será um tempo de crescimento espiritual e aperfeiçoamento, principalmente naquilo que tange as nossas aulas de escola bíblica dominical, tá bom? Então, nosso propósito aqui é, pelo menos em 15 minutos que temos aí, tá, transmitir pelo menos o primeiro tópico da lição e depois mais 15 minutos o segundo tópico e depois mais 15 minutos o terceiro tópico e assim também a conclusão, tá bom? Então, nós estamos iniciando o trimestre nesse ano de 2025, tá? E a nossa primeira lição fala quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós temos o nosso textuário que está contido, né, o versículo extraído do livro de Judas, o versículo 3, aonde Judas ele vê a necessidade de escrever aos santos e lembrá-los que eles devem batalhar pela fé que uma vez foi dada a eles como santos, né? Então você pode apresentar esse versículo para os seus alunos, né, esse versículo de número 3, lembrando-nos, ou lembrando eles que nós somos santos, e essa palavra santo quer dizer separado, tirado, né, chamado à parte, para um processo de santificação, separação, né, e partindo daquilo que tange, né, ao cristianismo, a sermos igreja, né, nós somos tirados como igreja, tirados para fora do mundo, tá? Então, nós vivemos em um mundo e esse mundo ele quer nos tirar da presença do Senhor, esse mundo ele quer desvirtuar, né, e desconstruir aquilo que nós entendemos que é santo, que é sagrado, né, que glorifica o nome do Senhor. Então Judas ele vê essa necessidade de escrever aos santos para que eles batalhem, né, por essa fé que uma vez foi dada, né, ou seja, o Senhor Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé, né, o escritor aos Hebreus capítulo 11 vai dizer que nós devemos estar com os olhos fitos nele, pois ele é o nosso autor, o autor e consumador da nossa fé, né, e ele foi até o fim, ele viu aquilo que estava proposto, né, para ele, a vitória, a conquista, né, que estava após todo aquele sofrimento, como servo do Senhor, como o Jesus ali, né, indo para o Calvário. Então você pode apresentar isso para os seus alunos. Tá? Na nossa verdade prática, nós temos que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica, tá bom? Então, esse trimestre é um trimestre muito importante. Estaremos abordando e falando acerca da defesa da fé cristã, né, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então você pode pesquisar aí, né, o histórico do passado, né, e do presente hoje, das heresias que ainda continuam permeando as igrejas, né, as igrejas que primam, que prezam pela verdadeira doutrina bíblica, a palavra do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, nós temos Atos capítulo 20, eu não vou ler aqui para tomar tempo do nosso estudo aqui, da nossa aula, mas vocês vão ler, vocês vão estar aí meditando nesses versículos, mas temos Atos 20, 28, 31, 1 Pedro 13, 16 e 2 Pedro 2, 1, 3. Mas o que nós temos aqui nessa leitura bíblica em classe? Sempre oriente os seus alunos ou os alunos a estarem sempre lendo aquilo que está na leitura bíblica em classe, porque toda a revista, né, ou toda a lição do dia, né, ela vai abordar assuntos ligados à leitura bíblica em classe. Então, um aluno que não faz a leitura bíblica em classe, né, aluno que não lê os versículos sugeridos da semana, ele não vai estar preparado, né, para receptar, para ouvir o professor e compreender melhor aquilo que talvez ele possa não ter compreendido. Tá bom? A Bíblia diz que ela é a lâmpada para os nossos pés, né, e luz para o nosso caminho. Então, ele precisa ter consciência de que ele precisa ler a palavra, a leitura bíblica em classe. Tá? Então, essa
toda essa leitura bíblica em classe, ela vai abordar, né, o tema que o apóstolo Paulo usa, falando a respeito dos lobos após a sua ausência, né, quando ele se ausentar da igreja, lobos, né, vão se levantar, espíritos de engano vão se levantar. Ele lembra Timóteo, nos últimos dias, você pode usar esse versículo, né, quando ele escreve para Timóteo, no capítulo 4, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? As pessoas não suportarão ouvir mais a sã doutrina, não suportarão ouvir mais a sã doutrina, ou seja, eles vão querer ouvir a heresia mesmo, aquilo que vai agradar os seus ouvidos. Eles não vão querer mais ouvir a sã doutrina, mas como tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo a sua própria cobiça. Tá? Então você pode abordar esses versículos, usá-los, né, como base, como subsídios para a ministração da sua aula de escola bíblica dominical. Tá bom? Então temos 1 Pedro 3, né, santificando a Cristo em nosso coração, preparados, né, para responder a qualquer que perguntar, responder com mansidão, frise isso, responder com mansidão a qualquer que perguntar a razão da nossa fé. É muito importante isso, tá? Responder com mansidão e temor a qualquer que pedir, né, informação a respeito da nossa fé. Temos 2 Pedro, capítulo 2, né, que ele aborda a questão de que no Antigo Testamento ele está falando ali com os judeus convertidos, né, do Antigo Testamento se levantaram falsos profetas. Tá? Então façam um levantamento, nós vamos abordar aqui posteriormente, mas façam um levantamento de textos do Antigo Testamento, né, falando a respeito de homens, né, de falsos profetas, falsas profetisas, né, que se manifestaram. Nós temos Hulda, né, quando Saul vai consultar, então é um subsídio, use-o como subsídio. Aquilo é uma heresia, né, quando Saul vai consultar Hulda a respeito de Samuel, né, e ela apresenta aquilo é uma heresia. Então você pode usar, né, ou faz parte de um bozo herético, né, onde o espírito de Samuel aparece falando, né, e profetizando ali, entendeu? Então aquilo ali, e de fato apresenta aquilo que Samuel queria ouvir, né? Mas vamos lá adiantar, porque o nosso tempo aqui está se esgotando, temos 15 minutos para apresentar o nosso primeiro ponto. Então vamos lá. O nosso primeiro ponto, tá? Nós vamos explicar, tá? As ameaças dos lobos vorazes, tá? Os cuidados pastorais. Nós não vamos ler, você tem a sua revista, você vai ler, tá? Mas ameaças dos lobos vorazes. Os cuidados pastorais, tá? Você pode abordar, né, os cuidados pastorais. Você tem um parágrafo aí que fala, no final do parágrafo, a função primordial do pastor é o quê? É alimentar, guiar e proteger o rebanho. Tá? Então já logo de cara você vê que você pode usar o Salmo 1 para ilustrar essa sua ministração, esse ponto aqui. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Tá? Então o salmista vai dizer que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos também o Salmo 23, né, aquele que se alimenta da palavra. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, né? Então você vê que existe um cuidado pastoral no Salmo 23, no Salmo 1, né, abordando a questão de alimentação da palavra, se alimentar da palavra, né, estar com a vida baseada na palavra. Então você pode usar esse Salmo 1, Salmo 23 aí, para fundamentar a sua aula nesse primeiro ponto, os cuidados pastorais. O pastor, ele precisa se alimentar da palavra, conforme o Salmo de número 1. O pastor que se assenta na roda dos escarnecedores, que se detém no caminho de pecadores, daqui a pouco ele vai estar também se comportando como um herege, porque é o que a lição está abordando. Tá? Então, eu até me adiantei aqui, era para falar do Salmo 23 primeiro e depois do Salmo 1. Tá? Mas use-os como um subsídio.
tá? A ausência do pastor, né, nesse ponto aqui, nesse primeiro ponto, a ausência de Paulo. Paulo está falando, né, sobre depois da minha partida, né, nesse primeiro ponto, as ameaças dos lobos vorazes, depois da minha partida, ou seja, quando o pastor se ausenta, né, quando o pastor é ausente do rebanho, quando o pastor é distanciado do rebanho, tá? Então aborde, tá? Por quê? Porque o pastor ele precisa estar junto com as ovelhas, né? O pastor ele precisa estar abraçando as ovelhas. Pastor, como a gente costumeiramente diz, pastor precisa ter cheiro de ovelha, né? Então, depois da minha partida, Paulo está dizendo no segundo subponto do primeiro ponto, depois da minha partida, surgirão lobos vorazes no meio de vocês. Então, você pode abordar essa questão. Quando o pastor se ausenta, as ovelhas ficam vulneráveis, né? Então, essas ovelhas precisam de um amparo e de uma proteção pastoral. Então, o pastor precisa estar sempre ao lado das ovelhas, precisa cuidar bem das ovelhas, precisa ter contato com as ovelhas, tá? Respeitosamente falando, precisa ter contato com as ovelhas. Para quê? Para que elas também se sintam seguras. Por quê? Porque a ovelha com medo, né, ela vê o lobo vir, ela se dispersa. Jesus fala sobre isso. Então use João capítulo 10 para abordar, né, para te extrair subsídios, para ministrar esse primeiro ponto aqui, tá bom? O terceiro subponto, a origem dos falsos mestres, né? A origem dos falsos mestres. Depois da minha partida também entra a questão dos falsos profetas, né? E a origem dos falsos mestres é de dentro da igreja. Né? Depois da minha ausência, do meio de vocês se levantarão, né, homens, lobos vorazes, dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos. E eu estava lendo hoje, e eu sugiro para você, tá? Para concluir aqui esse terceiro ponto, terceira epístola de João. Tá? A terceira epístola de João, você pode usar como subsídio para você ministrar essa aula. Tá? A terceira epístola de João fala sobre a terceira epístola de João no verso 9, o versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, um herege, estava lá no meio da igreja. Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Tá? Então, você pode usar esses versículos, tá? Já concluindo aqui, né? Esses 15 minutos passam rápido, mas o primeiro ponto da nossa lição para você extrair subsídios para a sua aula. Tá? Use Diótrefes em terceira epístola do apóstolo João para ilustrar, né, acerca dos que se levantam dentro da própria igreja, né, dentro da igreja. 1 João também aborda, acabei de me lembrar aqui, né, 1 João também aborda, não eram dos nossos, por isso não estão conosco, não fazem parte, né, não faziam parte de nós, né, porque saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Então procure versículos como esses, procure na palavra subsídios para complementar, amplificar, né, a sua aula, o seu estudo, o seu aprendizado, você também como aluno, tá bom? E esteja sempre preparado, tá? Então finalizamos aqui o primeiro ponto, depois vamos gravar uma outra aula abordando o segundo ponto e depois o terceiro ponto e a conclusão, tá bom? Temos só 15 minutos, tá? Mas fica aí as ameaças dos lobos vorazes. Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Curta, comente, compartilhe, se inscreve no nosso canal, tá bom? Para que esses vídeos, né, ele tenham engajamento, tá bom? Nós precisamos disso, tá? Para que mais pessoas tenham acesso e sejam abençoados pela palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.